Paz e luz, Deus te abençoe, te ilumine e te guarde sempre. Que a graça de Deus esteja com você. Amém. Bem, qualquer coisa que você queira saber, a minha opinião, a opinião do pastor Joilson de Assis, é só você ir lá no YouTube, vai no busca do YouTube, coloca lá o que você quer saber, vamos dizer, prosperidade, espaço Joilson de Assis, vai aparecer 8 vídeos, 10 vídeos. Sonhos, qualquer sonho que você sonhar, é só você chegar, sonhar com água, sonhar com parentes que já morreram, Joilson de Assis, sempre coloca Joilson de Assis, o próprio YouTube vai dar do nosso canal 3 ou 4 vídeos para você. Eu vai lá no nosso canal, se inscreva nele, temos muito que conversar, tá? Muito obrigado. Bem, eu recebo muitas mensagens e tento atender todas, né? Não consigo, mas eu fico guardando as mensagens que são mais procuradas. No nosso canal tem um vasto material sobre antepassados, DNA e os sonhos, sonhar com pai e mãe que já morreram, sonhar com pessoas que já morreram. Você pode entrar em contato com pessoas que já morreram, parentes que já morreram. Então existem vários vídeos nossos explicando essa parte. E você pode ver todos. Como? É só você colocar antepassados, Joilson de Assis, o DNA, Joilson de Assis, sonhar com parentes que já morreram, Joilson de Assis, e vai aparecer nos vídeos e você vai estudando a minha opinião sobre isso. Este vídeo é um vídeo explicativo, para nós darmos uma explicação rápida sobre o assunto. As pessoas mandaram mensagem para mim, entraram em contato comigo, então, direto ao assunto. Bem, nem todos que morrem vão para o céu de Abraão, vão para Deus, mas você é um pedaço do seu pai e da sua mãe, né? Então, queira ou não, você é seu pai, é sua mãe. Gente, pastor, é verdade, pastor? Sim. Nós estamos ligados a todos os nossos antepassados, todos mesmo, os bons e os ruins. E os espíritos sabem disso. E os espíritos sabem que os sonhos têm ação direta ao seu DNA. E eles conseguem entrar em sonhos, chamados sonhos provocadores. Veja aí, sonhos provocadores, Joilson de Assis, né? Ou os sonhos têm acesso ao seu DNA, Joilson de Assis, você vai amar. Eles sabem disso, então eles tentam provocar parentes que já morreram ruins, ou defeitos de parentes que estão dentro de você. Na verdade, o ser humano não sabe quem é ele, porque nós somos muitos. Nós somos nosso pai, nossa mãe, nossa avó, bisavó, tataravó. Mas quer dizer que você é seu pai? Eu não sou meu pai, mas eu também sou meu pai, porque a minha carne é a mesma dele. E tem as mesmas informações que ele tem, que tinha a mesma informação do meu avô, que tinha as mesmas informações da minha avó, que tinha as mesmas informações de Adão e Eva. Então, veja que o DNA tem uma certa espiritualidade, sim. Veja a espiritualidade do DNA, Joilson de Assis. Você vai ter um estudo completo sobre este assunto. Então, sonhar com pai e com mãe pode ser pura memória. Ou seja, a primeira pessoa que você conheceu neste mundo foi seu pai, foi sua mãe. Então, queira ou não, está marcado para sempre dentro de você, até o dia que você sair daqui. Mas, pode ser avisos raciais, ou seja, se no sonho o seu pai vinha triste ou com raiva, pode ser ele, pode ser um encosto dele, e pode ser ele avisando de algo ruim. Preste atenção no que eu estou falando. Se ele vinha contente, rindo, ou alegre, ou em uma situação feliz no sonho, pode significar uma bênção racial que você há de receber. Isso não é reencarnação, até porque eu tenho uma outra visão sobre reencarnação. Veja aí, Joilson de Assis, reencarnação. Reencarnação, Joilson de Assis. Eu vou dar a minha opinião, e é um vídeo de 1 hora eu explicando sobre a Bíblia e sobre a minha visão sobre reencarnação, tá? Para mim será uma honra explicar direitinho. Como estamos direto ao assunto, eu estou dizendo, se sonhou com seu pai e com sua mãe, pode ser um aviso racial. Pastor Joilson, lá vem Chiquinho. Chiquinho, seja bem-vindo, tá, Chiquinho? Pastor Joilson, eu vou fazer uma pergunta que eu nunca fiz. Qual foi a pergunta? Qual é a pergunta que você nunca fez, Chiquinho? Está na Bíblia? Está na Bíblia, Chiquinho. Está na Bíblia, está na Bíblia, está na Bíblia.
Bem, nós encontramos Jesus se encontrando com Moisés, que era morto, e com Elias, que foi arrebatado. Elias representava a lei, e Moisés representava a lei, e Elias representava os profetas. Bem, além de representar, era o próprio Elias e era o próprio Moisés. Seria isso reencarnação? Seria isso espiritismo? Milhares de pessoas sonham com os parentes, inclusive evangélicos dos mais radicais que tiver. Seria isso espiritismo, coisa do diabo? Ou só memória? Temos que ter uma outra visão sobre as pessoas que já foram. Na verdade, quem já foi está no seio de Deus. Aquela soma, aquele corpo, aquela alma está no seio de Deus. Mas queira ou não, você, tu, Chiquinho, é um pedacinho do seu pai. Gente, eu sou um pedaço do meu pai. Você é um pedaço do seu pai, você é um pedaço da sua mãe. E isso no mundo das maldições conta. Né? Veja aí que você pode pedir perdão pelos erros que seus avós passaram. E você viu aí no nosso canal que Jesus falou: será cobrado de vós o sangue que vós derramaste, de Abel até Zacarias, que vós matastes entre o altar e o templo. Nenhum daqueles fariseus matou Zacarias. Nenhum daqueles fariseus matou Abel. Abel existiu há 6.000 anos atrás. Se for o Abel de Adão e Eva, se for um outro Abel, a Bíblia não relata, nem a história relata. Só Jesus falou. Então, como é que aqueles judeus iriam pagar o sangue de Abel até Zacarias? Não foram eles que mataram, mas os pais deles. Então, o pecado não passa, mas às vezes algumas coisas passam. Como bênção passa, a maldição também passa. Do jeito que um judeu é rico porque Abraão fez um pacto, às vezes um cara é lascado porque a avó fez um pacto com o diabo e o diabo fica cobrando do cara. Às vezes a avó fez uma safadeza, o avô matou a avó e fica aquele zumbido ali atrás da pessoa. Veja aí, você vai gostar. Então, sonhar com parentes que já morreram é algo extremamente normal. E nós não podemos fechar os olhos e dizer: não existe isso, eu não sonhei com meu pai, eu não sonhei com minha mãe. Eles avisam. E aonde que está ele? Onde é que está a minha avó judia? Inácia Lucinda de Oliveira. Onde está ela? Inácia! Oi, Inácia Lucinda de Oliveira! Tu que é judeu, que teu pai veio lá das Europa, veio para Paraíba, para uma terra chamada Lagoa Seca, que é a melhor terra da Paraíba. Onde é que tu tá? Bem, Inácia Lucinda de Oliveira morreu com 98 anos, né? A minha bisavó. E eu sou um pedaço dela. Quer ver eu tocar nela? Toquei nela. Então, queira ou não, aquela carne foi, mas a minha ficou. E as informações passam, porque a carne é uma só. E as informações passam de gerações em gerações. Cobrarei o pecado dos pais nos filhos até a 3ª geração, mas farei misericórdia até 1000. Deus está se contradizendo ou existe uma coisa dentro de outra coisa? É claro que existe uma coisa dentro de outra coisa. E nós não podemos dizer que uma coisa é do diabo só porque não compreende, né? Então eu compreendo que eu sou Joilson de Assis, filho de Joel, filho de Marnete, Dona Marnete, e neto de Dona Lucinda, Inácia Lucinda de Oliveira, né? O qual eu homenageio aqui. Então, ela passou, meu pai passou, minha mãe está aí, né? Mas aí meu pai passou, e eu sou um pedaço dele. Se eu me aperfeiçoo, ele se aperfeiçoa, porque ele está em mim. Eu também sou Adão e sou Eva. Opa, Eva não, pastor, que eu sou muito machoxô. As mulheres são Eva e nós, homens, somos Adões. Explique direitinho, vice pastor Joís. Assim, senhor, Chiquinho. Sim, senhor, Chiquinho. Então, você sonhar com seus pais pode ser um aviso. Eles não vão sair lá da cova e vir até você. Quem disse que eles estão na cova? Eles estão com Deus. Mas você é um pedaço dele. Você é um pedaço dele. E isso me fez estudar muitos anos atrás, que eu morava só, numa casa enorme. E eu fiquei doente, né? De 7 horas da noite, eu comecei a ter febre alta. Eu não tinha remédio, eu não tinha nada, né?
E eu comecei, né? E por volta de meia-noite eu estava tremendo debaixo do lençol, né? Um tipo de uma elevação, como diz aqui no Nordeste, um tipo assim, entre dormindo e acordado, né? E de repente um anjo entrou, né? Um anjo entrou no meu quarto e disse: Joel, queres ficar curado? Eu digo: quero. Aí me levantei da cama, sentei, estendi a mão, ele colocou um tipo de um comprimido na minha mão e eu botei na boca e tinha um copo com água e eu bebi a água. Lá vai eu bebendo água. Deitei, bum. Me levantei 3, 4 horas da manhã suado e bom. Eu digo: graças a Deus, ao sagrado anjo do Senhor, eterno protetor, a qual eu abençoo. Amém. E tem uma coisa errada. O que é que tem errado aí, pastor Joilson de Assis? Meu nome é Joilson. Ele falou Joel. Joel é meu pai. Mas eu também sou Joel. Você entende-me ou não? Eu também sou Joel. Eu tenho muito o que falar com você. Eu não quero mudar suas convicções, né? E também eu quero apenas explicar o que eu compreendo. Se você compreender igual, amém. Se você não compreender igual, amém. Mas aí é bem mais fácil um evangélico radical dizer: é do diabo, é do cão, do cão, do diabo, do diabo, do diabo, do cão, do cão. Mas negócio de sonho é do diabo, é do diabo. Inclusive muitos evangélicos, esse negócio de sonho é coisa do diabo, porque não lê a Bíblia. A Bíblia foi escrita em sonhos. Os maiores sonhadores, interpretadores da Bíblia foi caras que mexiam com sonhos. Ezequiel, Daniel, meu Deus. Às vezes o cara não lê a Bíblia e é religioso cego. Eu carrego a Bíblia debaixo do sovaco. A Bíblia tem o cheiro do sovaco, mas eu não leio. Eu digo o que o outro diz na igreja. Sim. Então, interpretação de sonho é bíblico. Era para o cristão ter desenvolvido essa área muito mais. O cristão não desenvolveu, muita gente desenvolveu, né? Então, sonhar com pai e com mãe é extremamente normal. Só é ruim quando eles vêm com raiva, quando eles vêm perseguindo, quando eles vêm batendo, quando eles vêm te perseguindo. Mas se ele vem, olha para você, se ele ri, se ele vem normal, né? Se ele não tem nenhuma alteração na aparência dele, então pode ser um aviso bom, um aviso racial. Antes de haver qualquer coisa boa, há um encontro racial. Antes de Jesus se consagrar e salvar todos nós na cruz, houve um encontro racial entre Jesus, Moisés e Elias. Você acha que é mentira? Então rasga a Bíblia. Pega a Bíblia lá, onde tem Moisés apareceu com Jesus e Elias. Ah, não, isso é fantasia. Então tudo é fantasia, meu irmão. Fantasia, né? Não. Tá lá, era Moisés e Elias, mas Moisés está morto. Elias foi arrebatado, tudo bem, né? Então Jesus era espírita, né? Ali foi um encontro espiritista? Não. Existe muita relação entre você e seus pais, né? E muitas vezes instintos se manifestam, doenças se manifestam, os pais vêm avisar, né? E eles estão dentro de você em 3D. Em 3D, pastor? Em 3.000 Ds, né? Está tudo dentro de você. E às vezes você faz uma coisa que você nunca faria, mas às vezes um avô e uma avó. E às vezes aquele parente que era um cabra safado, que você achava que era um cabra safado, mas ele tinha uma qualidade e essa qualidade pegou em você. Pastor, eu tinha um parente que era um sem vergonha, mas o cara era o melhor comerciante da minha cidade. Por isso que eu sou comerciante. Entende-me ou não? Se o DNA não fosse importante, não tinha passado 14 gerações, mais 14 gerações, mais 14 gerações, mais 14 gerações, mais 14 gerações para Jesus vir. Deus ia pegar um chiquinho qualquer debaixo de uma pedra e dizer: é tu que é Jesus. Eu mesmo, eita, eu sou Jesus. Não, mas teve toda uma preparação de DNA. Eu quero convidar você para estudar. Você tem dúvidas sobre isso? Você quer aprender mais sobre DNA e libertação? É só você colocar, ó, DNA e libertação. Vou colocar aqui nos computadores de mão. Computadores de mão. Aqui, ó. Meus computadores de mão é o meu celular. Aqui, ó. DNA Joilson de Assis. Como é, Chiquinho? DNA Joilson de Assis. Sim. Aí, ó, DNA. Aí você vai. Aí lá vai. Karma, viagens astrais. Olha bem, é importante, né?
Os sonhos e o DNA. Origem dos reptilianos. Como utilizar os sonhos para se libertar. O DNA, o melhor de Deus para você. O incrível mistério dos sonhos e o DNA. O DNA humano. Anjos, guardiões, aí lá vem, né? Aí se você colocar, ó, sonhar, sonhar com pai e mãe que morreu. Joilson de Assis. Pronto, aqui, ó. Vai aparecer aqui, sonhos com pai e mãe que já morreram. Sonhar com parentes que já morreram. 498 mil acessos. Né? Sonhar com alguém que já morreu. Sonhar com algum parente que já morreu. Sonho com pessoas mortas, já é outra coisa. Sonhar com pessoas que já morreram. Aí são, né? Olha só. Ó, dá pra ver daí? Não, é aqui, ó. Opa. Não, calma. Oxente, Bolsonaro. O Bolsonaro apareceu aqui. Peraí, rapaz. Peraí, onde é que eu tava? Não, peraí, rapaz. Peraí, menina. Não. Deixa eu ver aqui. Peraí, como é que eu vou conversar? Biblioteca, pronto, aqui. Então, gente, é só você colocar no busca do Google, né? Não é nas mensagens, não, é na busca do Google, e você terá explicações bem claras sobre parentes que já morreram, DNA, como libertar o seu DNA, né? Como, por exemplo, mudar. Já houve casos de pessoas de vir de São Paulo aqui, em Princesa Isabel. Eles tinham uma bronca com a família, um problema com a família, e esse problema com a família, ele necessitava vir aqui em Princesa Isabel, entrou em contato comigo, veio para, como fosse admitir um erro de um familiar e pedir perdão para que a sua vida caminhasse, e assim foi feito, né? Ou seja, às vezes um problema de um pai pode passar para um filho. Não está na Bíblia dizendo que passa até a terceira geração? Sim. Agora vai até 1000 daqueles que amam o Senhor. Então, está na Bíblia, a Bíblia não se contradiz, mas ela se completa. Ela se completa. Tem um pedaço ali, outro acolá, e esses pedaços você emenda e tira uma conclusão. Como você sonhou com seu pai, com sua mãe, está sonhando constantemente, ele está avisando de alguma coisa. Se não for memória, tá? Porque a memória, ela existe. E a gente sempre sonha com quem ama, né? E principalmente o pai e a mãe, como eu lhe falei, é coisa muito marcante. Porque a primeira pessoa que nós conhecemos na vida é o nosso pai e a nossa mãe, né? Então, você quer estudar sobre isso? O nosso canal te oferece 14 vídeos. Tem vídeos de 20 minutos, tem vídeo de 6, tem vídeo de 3, tem vídeo de 1 hora. Né? Eu aconselho você a escutar os mais rápidos, depois os mais... Você vai ficar com curiosidade muito grande, tá? E para você ter uma ideia sobre esse assunto. Esse assunto, às vezes, nós não damos estudo na igreja, porque aí gera uma polêmica. Damos estudo para quem quer assistir. Se você está me assistindo, o que você quer, né? Você quer compreender melhor o seu DNA, você tem que olhar para dentro de você. Pastor, eu sou um cara tão calmo, mas o cara mostrou uma faca para mim, eu fui lá, tomei a faca e dei umas porradas no cara. Pastor, o que é isso? Isso é um avô seu, um bisavô que está dentro de você. Sim, o nosso DNA é espiritual. Você acha que o DNA é só carnal? Você acha que a gente herda do pai e da mãe só a cor dos olhos e do cabelo? Hã? Existe muito mais do que isso. O DNA também é espiritual, né? Por isso que Deus prezava tanto o DNA, tanto o casamento entre os judeus, para que mantesse uma família própria para receber o Messias. Então o DNA também está incluído na salvação, né? E tem pessoas que têm problemas terríveis no DNA. Tem raças que vivem se matando. Você pode levar ela para um país, dar comida, dar dinheiro, dar mulher, dar homem, dá tudo. Chega uma idade que ele dá uma loucura na cabeça e pega um caminhão, sai passando por cima de todo mundo. E tem problemas. Lá atrás tem um problema, né? Tem um problema. Então isso está no DNA das pessoas. O DNA é muito, muito, muito mais do que imaginamos. Ele também traz uma memória espiritual. Na verdade, o DNA é espiritual. Aquelas cadeias de DNA feitas de aminoácidos, da baixa da égua, não sei de quê, dentro tem uma energia, como o pendrive. Você vê o pendrive, vê a casca do pendrive,
Mas na verdade o que importa é a energia que está dentro do pendrive. Como é que o pendrive guarda um filme? Ela guarda através da energia. Como é que o seu pendrive de DNA guarda toda a existência até Adão e Eva? Energia. Você tem a energia de Adão e Eva. Você, se tiver um doutor na família, você pode puxar esse doutor, você pode provocar. Mas aquele doutor já está morto, pastor, não tem nem osso, mas sim. Mas você é um pedaço do doutor. E tem pedaços que nós anulamos. E tem pedaços que nós provocamos. Por isso que sentimentos ruins, drogas, amizades erradas provocam DNA ruim. E amizades certas, fé, né, coisas boas, sentimentos bons, provocam DNA bom. E tem pessoas que saem da lama, lá do sítio, da baixa da égua, e vai para o trono. E tem gente que está no trono, quando a mãe morre, ela vai para a lama, porque o DNA não se desenvolveu. E como trabalhamos com libertação e sonhos, não dá para falar em libertação sem falar de DNA. Não basta o cara chegar na igreja e dizer, eu sou crentinho de Jesus. Às vezes até pior. O cara disse, rapaz, quando eu era católico, quando eu era de outra religião, minha vida era tão calma. Depois que eu fui para a igreja ficou pior, porque tem algumas coisas espirituais tentando atrapalhar você. E ela está, às vezes, atraída pelo DNA, pela culpa, né, de algum parente que fez alguma coisa errada. E essa culpa passou energeticamente para você, via DNA. Não está na Bíblia que a maldição persegue até a terceira geração? Então rasga a Bíblia, pega a Biblinha e diz, não persegue não, porque eu sou crentinho de Jesus. Não, está lá. Mas a Bíblia também diz, que é a nossa esperança, que Deus quebra as maldições, que Ele veio desfazer todas as obras, não é metade não, todas as obras de Satanás, e que faz misericórdia até mil, como é? M-I-L, mil gerações daqueles que amam ao Senhor. Então, glória a Deus, né? Então, quando você sonhar com seu pai, com sua mãe, tente compreender o que eles querem dizer. E onde é que estão eles? Onde é que estão? Onde é que está seu pai, sua mãe? Onde é que está a sua avó, seu bisavô? Como é que está eles? Né? A informação deles está onde? Né? As almas dele e os espíritos dele estão com Jesus. Mas as informações de DNA estão com você, viu? Como é que Deus ia perseguir? As maldições iam entrar na terceira geração se não houvesse informação de DNA, hein? Se não há maldição hereditária, por que a maldição persegue até a terceira geração? Então, sou eu com seu pai. Como é que foi o sonho? Pastor, meu pai veio, estava triste. Se ele está triste, é algum problema na família, ou com você, ou com algum parente seu, né? E agora, se ele está feliz, se ele está alegre, ou se é apenas um sonho de memória, que seja, né? É bom sonhar com quem amamos. Não, pastor, meu pai estava correndo atrás de mim com a faca. Pode ser ele. A informação dele pode ser um encosto que perseguia ele. Está perseguindo você e está usando a imagem dele. Veja como é melindroso a coisa. Mas quando as coisas é melindrosa, é melhor dizer, é do diabo, do cão, do cão, do diabo, do diabo, do cão, do cão, do diabo, do diabo, cão, 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 cão. Mas a gente tem que analisar a questão, né? E tem que ver que Deus fala em sonhos e que os sonhos revelam muita coisa. Pastor Joício, Deus fala nos sonhos? Sim, a Bíblia está cheia de Deus falando nos sonhos. Até para o apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, o maior apóstolo, o chefe dos apóstolos de Jesus, Pedro dormiu na cadeira, né? E Pedro viu descer do céu um vaso cheio de todas as criaturas imundas que há sobre a terra, que é pato, porco, animais que os judeus não gostavam. E uma voz dizia, Pedro, sim senhor, que Pedro era aqui do sertão, mata e come, Pedro. Sim, sim, não, Ave Maria, eu vou comer coisa imunda não. Aí a voz dizia, não torne imundo aquilo que Deus purificou. E assim o vaso se recolheu, depois voltou de novo e foi a mesma coisa. Então Pedro teve uma experiência em sonho muito grande. O apóstolo Paulo foi até o terceiro céu e disse que não sabia se era sonhando ou se era realidade, se era realidade ou se era sonhando. Então ele ficou na dúvida. Então os sonhos são muito usados por Deus, mais do que a gente imagina. Agora, alguns fanáticos se deixam levar por seus sonhos e pesadelos.
né? Ou seja, o cara tem uma maldição, fica sonhando com a maldição, fica jogando em todo mundo, né? E o demônio também provoca sonhos, tá? E às vezes, por falta de nós compreendermos os sonhos, deixamos de agarrar, de segurar a bênção que está batendo na nossa porta. Então veja aí como o que é o sonho, a origem dos sonhos, a Bíblia e os sonhos. Qual é o sonho que você sonhou? Coloque aí no YouTube, sonhar com, aí você coloca o sonho. Pastor Joísso, eu sonhei com um rio. Depois bota aí, Chiquinho. Sonhar com rio. Espaço Joísso de Assis. Pronto. O que é que deu? Deu aqui, pastor Joísso, que o rio é a sua vida. Ah, e como era o rio? Tinha peixe? Era bom? Era clara água? Era turbulenta? Então veja. Tá? Eu espero ter explicado melhor. Qualquer explicação que você queira que eu dê, avise. Eu vou vendo, né? E vou fazendo os vídeos explicando melhor para que você compreenda melhor e viva melhor. Amém. Deus te abençoe.